Todos bem? Estamos aqui novamente para honrar um convite da casa que veio nos pedir para falar sobre o purgatório. Encontra-se no capítulo 5, da obra Céu e Inferno, que vai do item 1 ao item 10. Kardec traz todo um tratado à luz do Espiritismo sobre essa questão que a Igreja Católica criou, esse dogma sobre o purgatório. Mas primeiro vamos ao título. O que é purgatório? Para que serve e onde é que fica? Existe ou não existe? Então, irmãos, o purgatório significa purgar, é o significado do título. Purgar significa limpar, retirar, purificar. É semelhante ao que nós fazemos na pia quando estamos lavando louça, usando o detergente e a esponja, ok? Então, para nós, o detergente é o Evangelho e a esponja é o corpo físico, e a louça são as sujidades que nós criamos ao longo das existências sucessivas. O tempo é curto para tratarmos com profundidade do tema, mas eu já dei a referência, cada qual procure ler para verificar as orientações luminosas que o mestre Leonês nos traz. Então, estamos para limpar. Purgatório é o local de limpeza, é um local de provas, de melhoria, para que o espírito alcance consciência. Quando foi que isso surgiu? Bom, historicamente e teologicamente, o purgatório não é uma criação exclusiva do catolicismo. E eles tiraram isso do judaísmo, dado uma passagem que tem em Apocalipse, quando João, na ilha de Patmos, fazendo a psicografia desse livro que se chama Revelações, ele trata um determinado item sobre que para entrar no mundo celestial, na Nova Jerusalém, é preciso estar limpo. Se não tiver purificado, não consegue entrar lá. Mundo celestial ou Nova Jerusalém é o mundo que somente os mansos herdarão, que é o mundo espiritual, é a pátria da eternidade, ok? Então, esse processo do purgatório, de purgar, Kardec vem fazer uma análise que a Igreja Católica começou a criar um meio termo entre as penas permanentes do inferno e aquelas oportunidades que recebemos para pensarmos e refletirmos sobre os nossos atos do cotidiano. E aí, ele diz que é uma situação muito mais racional dentro da obra. Então, o Papa Gregório, no período de 530 a 600 e pouco, foi o período dele na igreja, ele começou a fazer a grande divulgação dessa questão de um lugar chamado purgatório, com uma diferença das penas, que na cartilha católica, o inferno é definitivo. Já no purgatório, há uma bênção para essas almas remidas para poder se ajustarem. Em virtude de quê? Primeiro, nós temos o crime bárbaro, ok? Que é realmente um pecado gigantesco. E temos o venal. No bárbaro é aquele que é irremissível. Nós cometemos um crime contra Deus, contra o próximo e contra a sociedade. Então não tem remissão. Mas no purgatório, vai aqueles crimes que cometemos ainda, mas ele é venal. Ele não é um crime bárbaro. Então que nós podemos ainda remir nossas dificuldades. Que crimes são esses que nos levam para o purgatório? As nossas maldades do cotidiano. A inveja, o ciúme, o melindre, a maledicência, o egoísmo, o orgulho. Então essas almas que têm o conhecimento, principalmente o ensinamento do Cristo, aprendem nesses lugares o que refazer e dar uma caminhada. Só que lá, no ensinamento da cartilha católica, apenas a prece dos que se dedicam a essas almas, eles aprenderam no judaísmo antes de Cristo, vai ajudá-los a enfrentar essa fase de ir de encontro à própria consciência para purgar, eliminar, limpar, purificar as suas impurezas em nossas relações. Então, está dentro da primeira lição, que é o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo se fosse a si mesmo. Mas, queridas e queridos, sejamos sinceros, nessa liturgia, nesse dogma do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos, nós não conseguimos ainda, não é verdade? Nós nos melindramos, nós ficamos com ciúme, nós fazemos maledicência, nós julgamos os irmãos. Então é esse local que a cartilha católica diz que nós vamos para poder remir, apesar de termos o conhecimento, aqui mais foi dado, mais será cobrado, nossa consciência vai nos cobrar. Acontece que na lição da cartilha católica, somente as preces podem remir essas pessoas. E aí vem a nossa escola maravilhosa, trazer dentro do ensinamento de Jesus uma luz sobre essa questão do purgatório, que sim, as preces auxiliam muito, É só estudar no capítulo 28,
A eficácia da prece, o sentido da prece, a ação da prece, todos já conhecem. A prece ajuda nesse processo e traz os irmãos para o caminho do bem, fazendo ele aliviar em si as dores que carrega. Então o purgatório, do ponto de vista espírita, ele existe, ele é real, porque é um estado de consciência. E por que Jesus não falou dele? Porque não havia palavras para explicar isso na época. E ele usou a palavra inferno ou Hades de uma maneira genérica, chamando atenção para comportamentos que iriam nos comprometer. Mas ele nos alertou que sairíamos de um determinado lugar. Reconcilie-te de imediato com o teu adversário, enquanto ainda estiver com ele, porque senão não saireis daí enquanto não pagares o último centil. Quem vem explicar essa passagem de Jesus? A nossa escola consoladora. Que vem dizer que nós temos uma vida única, mas existências sucessivas, para que em cada momento possamos purgar, retirar, eliminar, limpar sujeiras de existências anteriores que causamos em nós e no próximo. Então, é um processo doloroso e longo. Interessante que na época das liturgias católicas havia aquele processo de pagamento longo em que se procurava um eclesiaste, um rabino, se procurava o dirigente para poder retornar, porque era expurgado, ele era retirado do meio católico, para ele poder voltar. Então tinha seus pagamentos, que aí nós já sabemos da história, vieram os estudiosos mostrar que o pagamento de indulgências não eram necessários, porque não é bem assim que você recuperava um criminoso. E aí houve uma modernização, saindo disso, dessas penalidades longas, aí vem o que? As confissões, o sacramento e a Eucaristia. Nesses três caminhos, a pessoa começa, se confessa, ela faz uma autoanálise e a partir daí começa a melhorar em si. Então não significa que é só do outro lado, no plano espiritual, que vamos remir nossas faltas. Sim, é muito doloroso do lado de lá, muito maior do que aqui. Mas nós pedimos a prova para remir o dano causado no plano material. E aí Kardec, com uma beleza salutar, esclarece na sua orientação que o Espiritismo veio concretizar a existência do purgatório. E onde é que fica? Agora, na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem moradas primitivas, de expiação e prova, de regeneração, felizes, ditosos e celestiais, que somente quem é puro, como escreveu João na ilha de Pátimos, só os puros vão entrar nessa nova Jerusalém. Então a noite de hoje nos convida a entender essa máxima. É lógico, vem Lutero e derruba o processo dos pagamentos. Alguém cometia um crime, fazia um pagamento para a igreja, fazia um pagamento para os sacerdotes e recebia toda a remissão dos seus pecados. Doava suas terras e às vezes estava num momento ali, já moribundo, e aí entregava suas terras, seus patrimônios, e aquilo ali recebia água benta e era tratado. Com essa venda dessas primícias, que não mudou muito tanto hoje, foi que houve a grande cisma, a grande mudança, e passou a dizer o espírito muda a partir de si só. E não é só dentro do plano espiritual, mas no plano material, porque lá ele cria consciência, repassa no livro da vida os danos causados. Aqui ele retorna e vai de encontro com aqueles que causou mal. Se numa encarnação eu não aproveito para expurgar, para limpar, para retirar, na próxima vai ser mais pesado, porque vai se acumulando. Então eu preciso ter um processo de compreensão e entendimento da minha sogra, do meu genro, da minha nora, do meu vizinho, do meu colega do trabalho, o trabalhador da casa espírita, da crença que eu professo, seja o católico, espírita, evangélico, da Umbanda, do Candomblé, não importa. Aqueles que convivem comigo são colocados ali como instrumentos de misericórdia do Criador, para que eu, objeto desse instrumento, possa começar a fazer a minha transformação e não necessitar ficar lá nas regiões umbralinas, aí entramos na nossa identificação, sofrendo agrúrias, como nosso amigo André Luiz informou, que ficou 8 anos no umbral, simplesmente por causa do egoísmo e do orgulho, sem ter um entendimento do que era a vida além da vida. Não sofreu tanto, porque a mãe dele permanecia em prece por ele, e aquela senhora que pedia para marcar consulta e tal, e a enfermeira fazia prece por ele. O sofrimento de André Luiz no umbral não foi tão intenso, porque a prece tem uma eficácia e tem um objetivo, tem uma finalidade e tem uma qualidade. Então, assim, nesse estudo de hoje, precisamos olhar que o purgatório existe, ele está aqui. Na estrutura da linguagem espírita é o processo de umbral. O umbral começa no solar dos nossos pés e vai até 50 mil quilômetros acima das nossas cabeças. Lembrando que a Lua se encontra a 400 mil quilômetros acima da nossa cabeça. Então a região umbralina é vasta. Quanto mais próximo da crosta terrestre, ou seja, no solar dos nossos pés, maior é a dor e o sofrimento, ou o expurgo. Não é um processo de punição, mas é um processo de tratamento. Quando a gente tem uma doença, nós devemos tomar a injeção. A injeção dói.
mas ela nos ajuda a nos tornar melhor com a medicação que vamos receber. O remédio é amargo em nossa boca, o comprimido pode arder no estômago, mas ele vem nos melhorar depois. Então, o nosso comprimido é o processo reencarnatório e a convivência com os pares que nós comprometemos em existências anteriores. Então, estarmos no mundo de provas e expiações, ou, corretamente, de expiações e prova, é passar pelo purgatório na vida material. Existe o purgatório no mundo espiritual. São duas punições? Não. São duas corrigendas? Não. É uma só. É a mesma. Acontece que do plano de lá as dores são maiores, daí que os espíritos nos dizem que passam por verdadeiros infernos, porque vão gerando efeito cumulativo. Em vez de aproveitar a encarnação para realizar os ajustes, as reconciliações para não voltar com o último ceitil, vai gerando efeito acumulativo. E quando chega na parte espiritual, tem mais coisas para fazer, pede o retorno, pede a família, pede a condição material para poder dali fazer o seu expurgo, se limpar. Então lembremos que o Espiritismo materializou essa questão do purgatório, fazendo com que possamos prestar atenção nas nossas relações e ajustar o nosso modo de sentir, de pensar e de agir, para que possamos caminhar remidos em direção à regeneração, depois em outro período para mundos felizes, depois em outro período para mundos ditosos, e aí será a última encarnação. E aí, como seres amor, só reencarnarão seres amores. Não haverá confusão, ciúme, melindre, maledicência, mal-estar, desequilíbrios, e os infortúnios farão parte das nossas memórias e não da nossa realidade. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre.